Boa noite a todos. Eu sou o Guilherme Koblinski. Essa é a segunda aula de interface e organização do SketchUp Pro. Lá em cima em Windows, vamos trabalhar com o 3D Warehouse, achando componentes, modelos 3D para inserção no nosso projeto. Esse site, a gente acabou de acessar o site 3D Warehouse. Veja que aqui você consegue acessar como se fosse uma página de internet, né? Vai e volta. Você pode pesquisar aqui um objeto. Só lembrando, para conseguir fazer o download, você precisa se cadastrar. Ali, com a própria conta do Google, já consegue acessar aqui e baixar e fazer os downloads, no caso, né, dos modelos 3D. Vou fazer uma pesquisa, cadeira, e lá nessa pesquisa, veja que você tem aqui Models, Collections, Catálogos. Perceberam aqui? Também aqui do ladinho temos o tamanho do arquivo em mega, o máximo é 50 e o polígonos. Aqui você tem também a quantidade de polígonos. Um modelo com muito polígonos pode pesar bastante e prejudicar na órbita. Então a placa de vídeo vai precisar calcular todos esses polígonos. Um arquivo muito pesado, aqui com uma quantidade grande de polígonos, por exemplo, tem mais de 100 mil polígonos. Então, aqui eu estou colocando mais de 99K, mais de 100 mil polígonos, então arquivos bem pesados esses aqui. Vou fazer uma outra pesquisa, agora com modelos 3D já mais leves, olha só, de 0 a 1000, né? Modelos mais leves, né? Alguns podem ser bem detalhados, outros nem tanto. Eu também posso fazer outro filtro, colocando, por exemplo, de 600 a 1000. Então, se eu sei que tem alguns modelos aqui com uma certa quantia e a quantidade de polígonos, então interfere na qualidade do modelo 3D, a quantidade de objetos, de faces, curvas e detalhes, né, da modelagem. Eu vou fazer um download dessa daqui. Veja que eu cliquei ali no download, dou um sim para o modelo 3D chegar no meu destino aqui do projeto, né? Dou um clique. Veja que trouxe um componente, ela tem o nome. E veja que esse componente possui, então, outros componentes lá dentro. Componente, grupo. Essa organização é bem importante. Vamos lembrar aqui, então, clicando com Select. Quando você clica duas vezes no objeto, você acessa o componente. Você pode fazer modificações. Nesse caso, eu acessei, mas ainda temos outros componentes aqui. Eu vou dar um clique. Olha lá. Dei um clique e eu percebi, opa, temos um componente aqui. Eu posso dar dois cliques e entrar nele. E vou dar um selecionar, ó. Veja que agora achei formiguinhas. Ó. Cliquei aqui e achou formiguinhas, não é? Ó. Selecionou a superfície. Veja que agora selecionei aqui e achei um outro grupo. Está até aparecendo na cortina outliner. Então é importante sempre se guiar pela cortina outliner. Essa é a mensagem que é um grupo. Selecionei o objeto, eu posso entrar nesse objeto, selecionar ele. E um dos exemplos, por exemplo, é trabalhar com cores, né? Eu posso editar essa cor. Veja que eu selecionei todas as faces. Aqui em materiais, veja que eu estou aqui na cortina Select e eu posso mudar aqui no ladinho qual é, né, o tipo de material que eu quero, enfim. Vou pegar aqui Colors, colocar aqui uma cor destaque, aqui, para que a gente perceba a mudança. Fiz a mudança, né, todas as faces selecionadas. Veja que eu fiz essa alteração, né. O outro lado, como ele fazia parte desse componente A, o outro lado foi editado também, não é? Olha só. Todos os componentes, então, como existem dois componentes A, não é? É um componente A, perceba que esse é o componente A que está selecionado, que apenas cliquei uma vez. Você tem dois aqui, ó, 1 e 2. Se eu entro dentro dele, se eu entrei no componente A, se eu entrei no componente A, você também edita o outro componente que está do lado, já que entrando nele, ó, acessei esse objeto, é a mesma coisa de acessar o outro, não é? Então atenção aos componentes. Feita uma edição desse componente, fui clicando fora para sair dos componentes, né? Fui clicando fora. Agora a gente pode salvar ele. Botão direito do mouse, temos o Save As. É bom verificar a escala, né? Todo um processo de escala do objeto antes de salvar. Uma dica
para verificar essas escalas e tudo mais é o tape, a treninha. Acionando a trena, clicando em um pontinho, travando o eixo. Olha lá, ó. Cliquei na setinha para cima do teclado, eu travo o eixo azul. Eu cliquei num ponto ali próximo, cliquei na setinha para cima do teclado, travou o eixo azul e coloco o mouse no ponto. Estava aparecendo aqui para mim, 0,43, já está numa escala legal, né? Então já está correto. E se estivesse errado, a gente poderia utilizar o Scale. Vou fazer um exemplo. Selecionei o objeto, mas quando eu aciono o Scale, olha o que aconteceu aqui. Ó. Percebeu que a minha sacolinha, esse meu componente, está maior, né, do que o meu objeto? Então essa é a dica. Cuidado que na hora de escalar os objetos, perceba como foi construído esse componente. Você pode dar um explode nele e construir de novo. Né? Vamos fazer esse teste. Ó, vou dar um explode, explodir. E a hora que eu dei explode veio mais coisas. Tem coisas escondidas nesse objeto, né? Perceberam? Tinha algumas anotações ali escondidas. Eu vou selecionar todos esses aqui apenas e eu vou criar um componente. Olha lá. Selecionei todos esses objetos. Botão direito do mouse, Make Componente. E dali eu vou colocar a poltrona C. Vou dar um Create. Criei essa poltrona C. E agora os tamanhos estão certos, né? Ela pegou os objetos certinhos. Eu vou clicar no Scale. E eu posso escalar o objeto. Uma das dicas. No Scale, aproveitando já, mostrando uma ferramenta, né, nessa aula de organização, já que envolvia o procedimento, eu vou escalar o objeto, digamos que eu sei a altura dele, a altura total. Digamos que ele tem a altura total de 90 centímetros. Se eu dou um clique nessa proporção da altura, veja que ele estica o objeto, eu vou segurar o Shift, e quando eu seguro o Shift, ele mantém a proporção. Estou segurando o Shift no teclado, está mantendo a proporção, estou mexendo o mouse, e agora eu vou clicar com o mouse para concluir, e depois somente que eu solto o Shift. Eu tenho que permanecer com o Shift selecionado para que se mantenha a escala. Então, clico com o mouse, depois solto o Shift, e agora eu posso digitar quanto eu quero, qual o valor que eu quero. O valor vai ser então 0,9 m. Tem que colocar a unidade de medida. Veja aqui embaixo, ó, quando eu digitei 0,9, tem que colocar a unidade de medida. 0,9, opa, digitar de novo, 0,9 m, Enter. Pronto, agora ele se ajustou à escala 0,9. Feito, o tamanho total, né, 0,9. Feito esse procedimento, botão direito do mouse, Save As, vamos salvar esse componente. Somente um componente você consegue salvar, um grupo você não consegue. Estou salvando esse componente que pode ser útil para outros projetos. Imagine que esse projeto aqui é um projeto rascunho. Estou procurando componentes, ajustando ele, salvando agora numa pasta. Vou salvar aqui numa pastinha. Vou salvar esse componente da poltrona em uma pasta. Vou criar uma pasta na área de trabalho. O dia de hoje aqui, 13/12. Salvei a poltrona nessa pastinha. Essa pode ser útil então para outros projetos. Imagine então, eu vou salvar também o Mark como um exemplo, Save As. Salvei aqui o Mark nessa pastinha que eu acabei de criar. Eu vou abrir um projeto, um arquivo novo, New. Não vou salvar. Eu vou criar aqui um tablado para a gente inserir aquela poltrona. Selecionando o retângulo, clicando num ponto. Vou digitar o tamanho de 3,2. Enter. Eu vou inserir a poltrona nesse espaço. Vou clicar duas vezes, botão direito do mouse, Make Group ou Make Componente. Eu vou colocar Make Componente porque eu vou repetir esse objeto. Então, Make Componente é muito útil quando você repete objetos. Se você não vai repetir, o grupo pode ser utilizado. A vantagem do componente também é colocar o nome já direto. Ele abre essa janelinha, não é? Daqui a pouco eu comparo para você ver a questão do grupo. Vou colocar aqui tablado, ou o piso mesmo, vou colocar aqui piso. Replace tem que estar sempre acionado. Ele que vai lembrando disso, né, da primeira aula de interface, que ele tem que estar selecionado. No final das contas, esse replace garante que o objeto que está aqui selecionado, ele vai ficar numa sacolinha, vai ficar preso a uma embalagem. Se ele está desabilitado, o objeto vai continuar solto como está aqui. Então, não dá para deixar ele solto. Ele tem que deixar sempre o replace acionado. Dou um create. Vai ficar sempre aqui na cortina outliner. Não esqueça da cortina outliner. Ela, só para lembrar, Windows,
Default Ray, cortina Outliner. Entrando no cortina Outliner lá, apareceu o piso. Vou entrar no componente clicando 2 vezes. Pode clicar direto na geometria ou direto no nome. Ó. Clicou 2 vezes. Push Pull. Clicou na superfície. Vou digitar aqui um valor de 0,2. Vou clicar fora. E agora vou repetir esse tablado. Selecionando o objeto. Mover. Dando um clique no Ctrl. Eu vou habilitar a cópia. Veja esse procedimento. Eu acionei o mover, dei um clique no Ctrl, apareceu um maisinho. Eu vou pegar este pontinho aqui em cima, dando um clique, vou colocar nesse outro pontinho aqui, dando o outro clique. Então é um clique e solta, depois outro clique e solta. Vamos ver de novo, dá um Ctrl Z. Eu seleciono o objeto primeiro, então sempre selecionando o objeto primeiro, é barra de espaço para selecionar. Aciona o comando, né, através de um atalho, que é a barra de espaço. O Select selecionou o objeto, que é a barra de espaço. Acionando agora o Mover e dando um clique no Ctrl, você ativa a cópia e vai dar um clique e solta nesse endpoint. Ó, dá um clique e solta, mexe o mouse, veja que está carregando. Depois um clique e solta aqui nesse endpoint. Boa! Tem uma repetição no piso. Digamos que esse piso aqui ele já não é tão alto como esse primeiro. Se fossem objetos iguais, né, teríamos uma grande vantagem. Se eu texturizo esse, vai texturizar o outro. Ou faço uma edição nessa, também faço no outro. Para comprovar, entrei nesse componente clicando 2 vezes, faço push pull, estão fazendo juntas? Ah, mas eu quero que seja agora diferente. A princípio era igual, mas agora não é mais. Eu saio do componente e, botão direito no mouse em cima, Make Unique. Deixo único, diferente daquele outro. Entrando no componente, push pull, ó, acionando push pull. Vou conseguir deixar ele menor. E eu posso digitar o valor quanto a menos eu quero. Por exemplo, 0,1. Pronto. Digitei 0,1, ele desceu 0,1. Saio do componente. E agora eu vou inserir aquela poltrona. Para a inserção da poltrona, eu vou lá no meu Explorer, lá no meu explorador de arquivos do próprio Windows. Lá na minha área de trabalho. Minha pasta 1312. Vou arrastar aqui a poltrona. Clico, seguro e arrasto a poltrona. Percebo que ela já chega aqui para mim. E vou clicar, segurar e arrastar mais uma vez o Mark. Percebam que já existia um Mark no meu arquivo. Quando eu inseri, ele trouxe aqui, ó, Mark hashtag 1. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com o piso. O Make Unique, aquela hora que eu fiz o Make Unique, esse piso virou o piso hashtag 1, diferente do outro. Ele parece um outro nome, tem que ser um outro nome, não é? Aqui, então, ele imaginou que você já tinha um Mark, e agora você colocou um outro Mark, e esse Mark era necessário, então, que ele ficasse diferente, né, do outro. Agora tem um ponto importante na próxima aula, a gente vai trabalhar com o ponto de inserção. Veja que quando eu trago o arquivo, ó, poltrona C, nesse caso aqui eu trouxe a poltrona C, veja que ele não vem através de um ponto de inserção, olha o meu mouse aqui, ó, vem através de um ponto. Eu fui procurando a face, não é? Para inserir a poltrona. Essa poltrona C tinha sido inserida, né? Já antes, mas ela ainda continuou com poltrona C, pois é o mesmo arquivo, vem do mesmo lugar, né? Veio da mesma pasta 1312. Então, como veio da mesma pasta 1312, ela continuou com o mesmo nome poltrona C. A diferença do Mark, que o Mark já existia nesse arquivo inicialmente, e não veio daquela pasta 1312, quando eu vou inserir um novo Mark, ele trouxe hashtag 1, justamente para ficar com o mesmo nome. Beleza? Então, quer dizer que se eu entro nesse componente, faço uma edição de cores, por exemplo, selecionei esses objetos, estou editando todos os outros. Vou pegar aqui material, eu vou pegar aqui um material diferente, só para dar um destaque. Ó, olha, mudou todos, não é? Agora é diferente daquele Mark hashtag 1, né? Olha lá, selecionei esse objeto, veja aqui, a cortina outline esse é o Mark, aquele Mark hashtag 1 é diferente desse aqui, então se eu faço uma edição, por exemplo, dou um push pull aqui, ó, não edita o outro, né? Beleza? Ótimo. Então, até o próximo vídeo. No terceiro vídeo a gente vai ver então o ponto de inserção, como a gente trabalha com trocas de componentes.